E aí, gente, Ananen Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um paper especificamente falando sobre cyberguerra termonuclear. Essa é a tradução do título do paper. E quando eu vi esse título, eu achei bem interessante, mas na verdade não é um paper técnico, né? É um paper um pouco mais, um artigo um pouco mais político, né? Nas visões políticas e encostando assim bem de leve na parte de segurança de informação. Então, o que a gente vai fazer é explicar a parte técnica, além de dar a entender o que esse paper quer dizer. Então, todo mundo sabe o que é uma usina nuclear, né? Na prática, o objetivo dela, né? É usado urânio, né? Que a gente fez um vídeo recentemente relacionado a isso, né? Sobre como foi escolhido o elemento que poderia ser capaz de fazer a reação em cadeia que cria a bomba atômica na prática. Embora tenha aplicações também biosustentáveis e tal, e outros tipos de aplicações. Mas no geral, o urânio é o principal elemento relacionado a isso. Não é plutônio, é neptônio, uma coisa assim, que você faz a partir do urânio. E esse paper, pelo Eric Gartk e John Lindsay, fala sobre esse tema especificamente no jornal da Oxford Academic, né? Então, relacionado ao jornal da... Assim, esse jornal é relativamente recente. E muitos dos jornais da Oxford Academic são recentes. Esse é tipo um dos primeiros, que é 2016, as primeiras edições desse jornal, que é focado unicamente em segurança da informação. Em vários vídeos a gente vai abordar alguns artigos que eles citam, que eles propõem, né? E basicamente esse artigo, como eu disse, ele é mais da parte política e as partes práticas que poderia desencadear uma cyberguerra termonuclear, né? Principalmente as coisas relacionadas a, tipo, você nunca vai querer atacar alguém com uma bomba nuclear, porque no fim tem até uma expressão que eles usam que chama MED, né? Que é as nações se autodestruírem, né? Porque se você lançar em um, em um, em um alvo, obviamente vai ter volta, né? E a volta vai ser com a mesma moeda, né? Se jogou uma bomba que, sei lá, destruiu metade de uma cidade, obviamente você vai ter o mesmo. Os caras vão pagar na mesma moeda. Então tem essa questão de que no fim, a parte prática, armas nucleares não são nenhuma opção, é só mais uma demonstração de poder. E os países como Estados Unidos, Índia, Israel, Inglaterra, os que têm o poder de fazer isso, né? Embora alguns fazem isso sem autorização, como a Coreia do Norte e tal, Irã. Mas no geral é uma arma que você não usa na prática. Só que imagina você conseguir hackear sistemas que podem soltar essas armas, né? E desencadear problemas, até de fazer a usina se autodestruir, por exemplo, como aconteceu mais ou menos no vírus Stuxnet, no malware, né? Enfim, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui em cima tá errado, mas basicamente isso aqui é um dos posts relacionados a isso, né, da Time, não de ransomware, mas relacionado a uma agência dos Estados Unidos que foi hackeada. Uma agência relacionada que cuida da infraestrutura de uma usina nuclear. Ela vai falar que a esse ponto a investigação encontrou né, o malware que foi isolado na rede e foi reportado primeiramente pelo jornal Político, né, que é um jornal, acho que é mexicano. Mas basicamente o que a gente vai ver é que a maior falha, sim, obviamente, é na estrutura de rede, porque é a rede, como a gente vai ver posteriormente, da infraestrutura de uma indústria, no caso a usina nuclear, que é um tipo de indústria da vida, que vai ser. A rede vai ser a forma principal de você controlar esses equipamentos, então é ela que o hacker vai querer atacar. Aí vai falar sobre como o Frank Shaw da Microsoft, né, vai dizer como foi isolado e removido esse malware, né? A Microsoft ela está cuidando de alguns órgãos do governo, acho que desde 2019, 2018. Então,
Basicamente isso. Aqui é um exemplo da Trustwave, mostrando um pen testing que eles fizeram, que é um teste dentro da rede de um sistema. Que a empresa é paga para fazer um teste que dura uns meses, né? Normalmente. E eles vão falar que a primeira principal vulnerabilidade que eles encontraram foi na parte laranja, está dizendo, né? Como em outras estruturas, poderia ser arrumado, mas no caso foi um spot de Wi-Fi que não tinha um level de segurança grande. Então, tipo, de todos os problemas que tinha já nessa infraestrutura, o principal foi esse Wi-Fi que estava open, né? Então, de repente usando um protocolo antigo, de repente um spot de Wi-Fi antigo, né? De repente esse problema, né, de você não segregar a rede, de repente esse spot de Wi-Fi era de uma rede de marketing. No caso da rede nuclear não deve ter marketing, né? Deve ter departamento de administração de rede, departamento de administração geral, das questões legais, enfim, deve ter aquele departamento que cuida das coisas de uma forma mais informal, assim. Deve ter o RH e tal, deve ter várias questões que estão dentro da empresa, dentro da usina, no caso, governamental nessa questão, e que pode ser um ponto para você entrar nessa área, de repente na RH da vida, e depois ir para outras áreas do sistema, né? Então por isso você tem que ter essa questão de dividir a rede, né? Segregar a rede, principalmente a rede que controla os equipamentos, segregar fortemente para ninguém ter acesso a rede principal. Que a gente vai ver mais pra frente. Ataques na Índia, né? Teve um ataque recente que normalmente, assim, pode ter sido ou não, mas parece deram a entender que foi o grupo Lazarus, né, na Coreia do Norte. Tem o Blue Truth, tem outro também, também chamado de Hidden Cobra, mas tem 3 divisões da Lazarus, mas normalmente esse é o principal nome que leva os grupos norte-coreanos, né? Mas nunca, quando tá escrito Lazarus, de repente nem foi. Porque Lazarus é o princípio. Quando o negócio é alto nível, os caras já falam que é Lazarus. Fala que é tipo a Rússia. Normalmente sempre quando tem um ataque tipo nível global, assim, nível que você tem que falar na mídia, normalmente desse tipo, principalmente numa planta nuclear, normalmente falam Lazarus, a Rússia ou um Hacker Sirius, como Syrian American Army, que é famoso, mas de repente não, enfim. E aí vai falar sobre os problemas na administração de rede, né, que os ataques conseguiram ganhar privilégio através de um ponto na rede, a mesma coisa. Então, tanto da questão dos switches roteadores do sistema, mas a própria infraestrutura como um todo deve ser segregada, né? E o acesso às estruturas importantes da indústria não devem ser acessíveis, né? Assim que o hacker tem acesso a outra parte da rede. Mas é isso que aconteceu. Ela vai falar sobre como a Índia, né, o governo da Índia relacionado ao tema, não respondeu essas questões, mas é um problema bem difícil para eles, né? Como se eles não cuidassem disso da melhor forma. Aí tem esse paper, que vai ter uma imagem bem interessante. É uma tese de doutorado na Universidade de Zhejiang. Eu não consigo pronunciar o nome dele, mas enfim, Abiodun Ayoded. E basicamente daqui é um exemplo hipotético de uma rede de uma planta nuclear, de uma usina nuclear da vida. Aí você tem ali na parte de cima as questões relacionadas a serviços administrativos, e ali na parte de baixo a parte de processos, de controle das máquinas, né? De controle dos controladores da indústria, né? Das questões práticas que controlam a indústria em si, no caso a usina nuclear. Então a parte de baixo é a parte que tem que ser inacessível de todo modo, e a parte de cima que não pode acessar a parte de baixo sem devida autorização, né? Você tem vários firewalls, você tem várias de repente segregações de rede
de repente uns VPNs, né? De repente você pode também usar a tecnologia da nuvem também para você ter os seus equipamentos automatizados, né? Para você controlar de uma forma mais barata. Então, com certeza, na parte prática é a mais fácil de implementar, serviços na nuvem. Então, quem conseguisse, por exemplo, acesso à nuvem ou acesso aos controladores, que são os operadores que estão nessa parte vermelha, que é o sala de controle, teria acesso à indústria, né? Então, essa parte em vermelho é a parte que o hacker quer ter acesso. De repente, ele talvez só consiga ver o que está acontecendo na indústria, então ter acesso à parte de controle. Então, mas se ele tivesse essa parte de controle aí que os negócios ficam tensos. Porque ele pode realmente mudar as coisas na indústria e fazer, de repente, superaquecer o sistema e tal. Aqui é do International Business Times. A gente vai ver como o problema é grande, né? Ele fala sobre como os governos ao redor do mundo não têm, de repente, a capacidade ainda atual de conseguir ficar preparado para cyber-ataques de alto nível, né? Da Lazarus, da vida, enfim. Aí vai falar aqui, de novo, em cima tá errado, mas que essa ameaça relacionada à segurança da informação, né? Foi uma resposta relacionada ao setor relacionado à tecnologia nuclear, né? Que inclui por necessidade de conhecimento e liderança em altos níveis, né? Tipo, é nível governamental, é nível tipo, se explodir esse negócio, ferrou. Então é um negócio de que precisa de alta segurança, né? E vai falar que as dinâmicas de contribuições de gerenciamento também, tudo tem que ser bem cuidado, né? Então vai falar que as pessoas que trabalham lá e a comunidade em geral deve investir na segurança desses sistemas, né? O que é óbvio, né? Mas na prática isso não acontece. Esse é um exemplo de uma rede industrial nesse paper aqui da Siracusa, na Centrale Supélec, parece ser uma universidade francesa. E esse diagrama é um pouco melhor do que o outro, bem mais bonitinho. Então você tem na parte de cima, é a parte que o hacker ele consegue ter acesso, né? Então vamos supor que essas redes são segregadas bonitinho. Vamos supor que ele inicialmente entra através de repente de um software terceirizado que eles usam, um sistema, uma plataforma que de repente que eles usam para controlar, ou de repente de uma falha num dispositivo que eles usam, como foi no Stuxnet, que foi numa falha num produto da Siemens. Vamos supor que pode ser isso, né? Pode ser através de um pendrive com malware que deixaram lá, alguém colocou no sistema. Pode ser inúmeras formas de entrar, mas uma vez que você entrou e injetou o malware, você vai tentar escalar você vai tentar ter acesso à maior parte da rede, né? E o level 2 é o que você quer, porque é aí que você vai conseguir operar coisas, né? Você vai ter acesso à sala de controle e a parte de baixo é a parte que são os equipamentos, né? Os equipamentos que controlam a usina. Nesse caso, é um exemplo de uma indústria qualquer, não é de uma indústria, não uma usina em si, mas o design é o mesmo, só muda que os equipamentos são diferentes. Que nesse caso esse paper aqui é relacionado à defesa de indústrias, né? A cibersegurança em indústrias. Então essa parte de cima é bem importante, que você não deixe ninguém entrar nessa parte. De repente, conseguindo entrar nos outros é uma coisa, você já isola e legal, mas o resto não pode ter acesso. E aqui é um manual que eu achei da Agência de Energia Atômica Internacional, então é bem importante, falando sobre esse tema. E no final eles falam dos principais, assim, as falhas mais tryhards possível. A pior, que é crítica, a única que é crítica é nível segurança 1, a proteção do reator em si, tanto de você perder a integridade do software de dados e de eles ficarem indisponíveis, né, no sentido que os hackers não deixam mais ninguém controlar os sistemas. Esse é o nível mais assim, elevado de ameaça. E nenhuma das indicações nas notícias que a gente mostrou e que estão na mídia dizem de alguém que conseguiu hackear ao ponto de conseguir nesse nível crítico.
Então até agora não teve evidências que mostrou que eles poderiam de repente fazer algo nesse nível. Agora, esse nível aqui, que é o nível de segurança nível 2, um pouco menor, é só alta, é de controle de acesso físico ao sistema. Dos processos físicos, então lembra daqui, ó, é você ter controle do level 2 dos processos e você já conseguir, de certa forma, controlar algum equipamento, como foi no caso do Stuxnet. E a questão aqui é acesso dado a pessoas não autorizadas, no caso o hacker, que conseguiu através de técnicas de escalar o privilégio no sistema, que aí são técnicas comuns para todas as áreas, né? Então, de repente, vamos supor que eles usam Linux, uma versão customizada de Linux para gerenciar os seus sistemas no geral. E aí ele, através de uma falha naquela versão do Linux, ele consegue escalar o privilégio, por exemplo, porque não estava atualizado o kernel. Pode ser um exemplo. Ou de repente sistemas terceirizados, como a gente viu no SolarWinds, por exemplo, que várias empresas foram hackeadas, foram assim postas em estado de insegurança por causa de um serviço terceirizado, que no caso SolarWinds, né? Foi no fim do ano passado que aconteceu isso, em dezembro para janeiro. Tenho certeza que várias pessoas não dormiram no TI das empresas grandes para atualizar as coisas por causa da falha no SolarWinds. Enfim, essa aqui é a segurança nível hardcore, nível alto. Essa daqui talvez já o que está na mídia talvez tenha chegado a esse nível, mas não ficou claro se realmente chegaram a usar isso de alguma forma errada. Tem esse aqui relacionado a cibersegurança no setor industrial, que também é aplicado para o setor nuclear. E tem várias frameworks que você tem que seguir, que são policies estabelecidas pelo governo internacional para você seguir. A mais conhecida para todos os tipos de empresas é as ISOs, né? Então tem a ISO 27001, 002, enfim, para cada tipo de serviço. Tem aquela ali da NIST, que é mais aplicada para os Estados Unidos, para também segurança de sistemas nesse nível governamental. Especificamente para o setor industrial, esse NERC, CIP e o ISA. E o SCADA Security, né? Que o SCADA é um sistema relacionado ao setor industrial. Tem até se você acompanha conferências como a DEFCON, Black Hat, você já ouviu falar da SCADA, que eles mostram quais são as falhas de segurança. SCADA são sistemas que controlam esses equipamentos aqui. Esses equipamentos de baixo aqui são rede SCADA. É um protocolo específico, um framework específico relacionado ao setor industrial. Então, nesse daqui é o setor relacionado à água, né? O setor industrial relacionado à área da água, Sabesp da vida. Mas várias aqui são aplicadas também para o setor nuclear, mas talvez tenha regulamentos específicos no Brasil e internacionalmente para o setor nuclear. E eu só queria mostrar esse paper aqui com uma imagem relacionada à infraestrutura, bem simples, de uma usina nuclear ali, alguns equipamentos específicos relacionados ao reator e tal, ele fica inundado o reator e tal, e tem vários sistemas que controlam isso. Dá pra ver ali um sistema de refrigeração ali embaixo, condensador, gerador ali, de também calor relacionado a esse sistema, controle desse calor, tem esse sistema de pressão. Todos esses sistemas, se fossem abusados de certa forma e não controlados corretamente, se a gente tivesse acesso à sala de controle através de uma escalação de privilégios, eu não sei que sistema operacional é usado, mas com certeza talvez muitos subsistemas ali sejam usados em Linux ou outros subsistemas, né, nos equipamentos em si. Então é difícil saber qual seria os dispositivos mais vulneráveis assim que alguém tem acesso. Mas basicamente esses equipamentos são chamados de IHM ou IHM, que são basicamente o que você está vendo na tela, né? São controladores que você tem, que são interfaces que são conduzidas pelos profissionais na área da indústria,
Então ali se controla os equipamentos relacionados a uma parte da indústria em geral, seja automotiva, nuclear, enfim, qualquer uma. Nesse caso, esses equipamentos tendo tanto poder assim sobre os equipamentos, se eles forem hackeados de certa forma, você tem aí problemas. Eu até lembro de uma revista que eu li no meu trabalho relacionada a esse tema, que é uma revista só no foco da indústria, né? Indústria de energia somente. E teve uma revista, que eu não vou lembrar o nome da revista, é uma revista no São Paulo, e falando sobre segurança da informação. Ele falou como um cara falando com um cara importante, tipo um administrador geral, um chefão assim de uma das indústrias de energia no Brasil, falando sobre como ele tinha controle. Com um botão aqui nesse meu tablet eu consigo controlar tudo, que é basicamente o que você vê na tela. Isso é um problema, porque imagina se alguém conseguir acesso ao seu sistema, né? Então é tenso. E ele controla equipamentos reais, que tem impactos reais. Como a gente viu no vírus Stuxnet, no malware, né? Que atingiu a indústria lá relacionada a uma indústria termonuclear também, relacionada ao urânio. No Irã, que é no mesmo tema, o Stuxnet, gente, 2008, fez um estrago brutal, explodiu o negócio. Então, foi um vírus específico que atacava um equipamento da Siemens. A gente já falou desse tema já, Stuxnet. Mas basicamente, o que aconteceu com o Stuxnet pode acontecer com qualquer tipo de órgão governamental que controla essa indústria. Uma indústria massiva, né? Porque, gente, se por exemplo um hacker, no caso, financiado pelo Estado, né? Um grupo, normalmente é grupo que ataca esse tipo de coisa, né? O Stuxnet, por exemplo, as pessoas veem como um grupo que fez ele, que atacou a usina no Irã, em 2008. Nesse caso, imagina o impacto disso em guerras, né? Imagina que guerras que podem ser travadas em quem consegue hackear o setor nuclear de alguém primeiro. Tanto de fazer os sistemas não funcionarem de repente, que é mais fácil, ou tentar fazer explodir ou lançar um míssil da vida, embora isso seja altamente improvável. Conseguir lançar um míssil talvez seja meio difícil demais, talvez. Teria que ter muito estudo do grupo para fazer isso. Mas dá para ver os impactos na cyberguerra e é isso que o artigo fala. O objetivo daquele paper é mostrar como a cyberguerra dentro do termo termonuclear, né, dentro dessa área nuclear, é extremamente importante para a segurança nacional e mundial. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Talvez a gente fale mais sobre esses temas mais para frente, mas esse é o vídeo sobre segurança termonuclear, né? Então, o paper está na descrição, você pode ler ele está gratuito no Oxford Academic, é um paper muito bom, e a gente vai trazer mais papers deles. Provavelmente o próximo vai ser sobre votação usando blockchain, né? Um novo esquema de votação que não usa as urnas brasileiras, por exemplo. Então era esse, até o próximo vídeo.